secretária que faça a leitura de um texto bíblico, aqueles que puderem, de pé. Reflexão sobre o esforço exagerado e a ganância. Filho, que tua atividade não esteja em muitas coisas. Se te apressares, não estarás isento de delito, pois se perseguires, não alcançarás, e se correres, não escaparás. Há quem se esforça, apressa-se e sofre, e tanto mais fica desprovido. Há outro fraco, precisando de ajuda, mas carente de força, e rico só em miséria. E o Senhor o observa com benevolência, e o reergue de sua humilhação, levantando-lhe a cabeça, a ponto de muitos ficarem admirados. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, tudo vem de Deus. A sabedoria, a ciência e o conhecimento da lei vem do Senhor. Estão junto a ele o amor e a conduta dos bons. O erro e as trevas foram criadas para os pecadores, os que comprazem nas más ações, no mal envelhecem. O dom de Deus permanece com os justos, e sua benevolência produzirá bons frutos para sempre. Há quem se enriqueça por avareza, mas será a sua recompensa quando disser: agora posso descansar, agora vou desfrutar sozinho dos meus bens. Ele não tem consciência de que o tempo vai passar, a morte vai se aproximar e ele morrerá, deixando tudo para os outros. Amém. Amém. Parabéns mais uma vez, Edinha. Ata da sessão em tempo, registro, e agradeço a presença de Osmar Guarnelis, a presença de todos, assessores, esposas, os vereadores, todos os munícipes de Alcobacense. Peço a leitura da ata da sessão ordinária do número 17 de 2025. Ata de número 17/2025 da Câmara Municipal de Alcobaça. Sessão ordinária realizada aos 16 dias do mês de junho do ano de 2025, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, situado na Rua Barbosa, número 159, centro desta cidade. Realizou-se sobre a presidência do excelentíssimo senhor vereador Érico Carlos dos Santos Miranda, como os seguintes vereadores: Adroapso Vaquimac Aguiar, Bruno de Souza Santos, Lucilene do Espírito Santo Cruz, Elise Regina Neves Pereira, Marcos Silva dos Santos, Jesuel Santos Souza, Pedro Samarone dos Santos Oliveira e Roberto Lima Neres, constando o conselho do vereador Antoniel Souza Muniz, conforme o livro da página número 37, e acompanhado pela assessoria jurídica Cruz Costa Advogados Associados. Dando continuidade, o senhor presidente verificou esse de quórum legal e declarou aberta a presente sessão. Dando prosseguimento, solicitou à secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico. Logo após, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata ordinária de número 16/2025, do dia 9 de junho de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o senhor presidente convidou o ex-vereador deste município, o senhor Adilson Volejo, para fazer parte da mesa. Em seguida, solicitou à secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, que constou de parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Contas, Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Voto separado contrário ao parecer do presidente da comissão ao projeto do Executivo número 10/2025. Logo após, o senhor presidente solicitou ao secretário
e passasse o livro de oradores, para que os vereadores pudessem se inscrever. E, na oportunidade, fizeram uso da tribuna. O vereador Marcos Silva dos Santos saudou a todos, em especial a alguns moradores da sua região que se fazia presente na sessão. Inicialmente destacou a presença do ex-vereador Adilson Volejo e relatou alguns trabalhos do mesmo como vereador desta casa, e que tem orgulho do trabalho do ex-vereador Adilson Volejo fez no município, principalmente para a comunidade do Itaitinga. Afirmou que, como representante do povo, em especial de sua comunidade, não medirá esforços para contribuir para o desenvolvimento da comunidade em todos os setores. Encerrou desejando a todos um ótimo dia. O vereador Bruno de Souza Santos cumprimentou a todos. Inicialmente frisou a importância do projeto do Executivo de número 10/2025, que será votado nesta sessão. Informou que seu voto será contrário ao mesmo, pois se o referido projeto for aprovado, a Câmara estará dando autonomia ao Poder Executivo para fazer convênios do jeito que ela quiser, com quem ela quiser e como pagar. Ou seja, a Câmara não será mais consultada para certos procedimentos que envolva o município. E esse poder será dado ao atual gestor e futuros gestores. Enumerou as consequências que essa mudança pode afetar o município, se for mal administrado, pois, desta forma, os vereadores estão dando margem para o erro. Solicitou que os vereadores analisem bem o referido projeto antes da votação, pois estamos tratando de vidas e do futuro do município. Encerrou desejando a todos uma ótima semana. Neste momento, o senhor presidente convidou o ex-vereador Adilson Volejo para fazer uso da tribuna. Dando continuidade, o senhor presidente passou a trabalhar na ordem do dia. Momento se meteu em votação. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Contas, Educação, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, ao projeto do Executivo número 10/2025, o qual foi aprovado com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Bruno de Souza Santos. E projeto de lei do Executivo de número 10/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios com governos, órgãos e entidades diversas integrantes da administração pública municipal, estadual, federal, direta e indireta, e da outras providências, o qual foi aprovado com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Bruno de Souza Santos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradece a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 30 de junho, segunda-feira, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Alcobaça, e declarou sessão encerrada. Eu, Pedro Samarono dos Santos Oliveira, primeiro secretário, lavrei esta ata que, após lida, discutida e aprovada, recebe a minha assinatura, a do presidente e demais vereadores que com ela estiverem de acordo. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Solicito da secretária que faça a leitura da matéria em expediente. Ofício Gabinete número 132/2025, Alcobaça, Bahia, 29 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Érico Carlos dos Santos Miranda, presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Bahia. Assunto: indicação de líder do governo. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e indicar o nobre vereador Marcos Silva dos Santos para a função de líder do governo junto a esta egregia Casa Legislativa, a partir da presente data. No ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e respeito. Atenciosamente, Givaldo Muniz, prefeito municipal. Requerimento número 2/2025, em 4 de agosto de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, em 13 de março de 2023, ainda na primeira gestão do atual prefeito municipal, o vereador que esta subscreve teve seu requerimento de envio do relatório do consumo de combustível do Executivo Municipal por secretaria, referente aos meses de janeiro a dezembro do exercício de 2022, aprovado em plenário. Mais de 2 anos se passaram e a resposta ao requerimento, aprovada em plenário, ainda não foi enviada ao Poder Legislativo. A Lei Orgânica do município de Alcobaça preceitua que, artigo 23, compete à Câmara de Vereadores, privativamente, entre outras seguintes atribuições. 19. Solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos referentes à administração. Artigo 78. Compete privativamente ao prefeito. 13. Prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado a pedido pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção dos dados solicitados. Isso posto, considerando a obrigatoriedade de transparência dos atos públicos que garante o acesso à informação, promove o controle social e a participação cidadã através da divulgação clara e acessível de dados sobre despesas, receitas, contratos, licitações e outros processos administrativos, permitindo que cidadãos e órgãos de controle acompanhem e avaliem a gestão pública. Considerando o papel de fiscalizador do Poder Legislativo, previsto na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 23, inciso 11. Requer, com fundamento no artigo 153 e 157, do regimento interno desta Casa Legislativa, seja, após apreciação do soberano plenário, notificado o chefe do Poder Executivo para que envie relatório informativo sobre o consumo de combustível utilizado por cada secretaria municipal no período compreendido de janeiro a julho de 2025, termos em que aguarda deferimento.
Alcobaça, 4 de agosto de 2025, Bruno de Souza Santos, vereador. Requerimento número 3/2025, em 4 de agosto de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 92 da Lei Orgânica Municipal, que impõe que a administração pública o dever de dar transparência aos seus atos, programas, obras e serviços, divulgando-o de forma educativa, informativa ou de orientação social, garantindo o controle social e a legitimidade dos atos administrativos. Considerando a atribuição do Poder Legislativo de solicitar informações ao prefeito municipal, conforme previsto no artigo 23, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal. Considerando que compete ao chefe do Poder Executivo prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado a pedido pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção dos dados solicitados. Considerando o papel de fiscalizador do Poder Legislativo previsto na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 23, inciso 11. O vereador que esta subscreve requer, com fundamento no artigo 153 e 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que seja, após apreciação do soberano plenário, notificado o chefe do Poder Executivo para que envie relatório informativo sobre o valor recebido para a manutenção do ensino integral da Escola Municipal Tia Joca, termos em que aguarda deferimento. Alcobaça, 4 de agosto de 2025, Bruno de Souza Santos, vereador. Projeto de resolução número 1/2025, em 1º de agosto de 2025. A Câmara Municipal de Alcobaça, por seus representantes legais, aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor José Eduardo Laviola Fernandes. Artigo 2º. A entrega do título será em sessão solene em data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal de Alcobaça. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor no ato de sua publicação. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2025. Jesuel Santos Souza, vereador. A história da família Fernandes com o extremo sul da Bahia teve início com a visão do patriarca, senhor Adão Bento Fernandes, originária de Minas Gerais, mais especificamente da região do Vale do Rio Doce, uma terra fértil, porém marcada pela escassez de chuva. A família conheceu o sul da Bahia durante uma viagem a passeio. Foi nesse momento que o senhor Adão Bento se encantou com a região. O solo era rico, as matas preservadas, a topografia convidativa. Mas o que mais lhe impressionou foi a abundância de águas. A partir daí, iniciou-se a busca por uma área para investir. A primeira propriedade adquirida pela família localiza-se próximo ao distrito de Nova Lídice, no município de Medeiros Neto. No entanto, o verdadeiro sonho de Adão Bento era o litoral. Logo encontraram a fazenda Mussununga, às margens do rio Itaitinga, um lugar promissor, fértil e abençoado pela natureza. Foi ali que decidiram investir. Seu filho Eduardo chegou à Bahia no dia 5 de janeiro de 85, com apenas 17 anos, para ajudar o pai nessa nova etapa. A princípio, a ideia era passar um ano, aprender e depois retornar aos estudos. Mas a vida tomou outro rumo. Conhecido como Eduardo Laviola, foi acolhido com carinho e respeito pela comunidade local. Construiu amizades duradouras com famílias como a do Zequinha e a do vereador Manuelzinho, de Dona Santinha, mãe de Nego do ponto do ônibus, entre tantas outras. Laços verdadeiros de amizade e de negócio foram formados ao longo de mais de 40 anos.
Nesse contexto, nasceu a ABF Agropecuária. Hoje, a ABF Agropecuária atua em Alcobaça como pecuária de corte, silvicultura e cafeicultura. Estabeleceu parcerias sólidas com grandes empresas que já cultivaram mamão em suas terras e atualmente plantam melancia, atividades que geram emprego, movimentam o comércio e fortalecem o município. Na área da cafeicultura, a empresa conta com a valiosa contribuição do parceiro Leonardo Ciquada Moreira, que atua com dedicação, competência e visão de futuro, garantindo qualidade, inovação e sustentabilidade à produção. Na pecuária, destaca-se o apoio incansável e experiente de José Ribeiro dos Santos, o Zezinho, colaborador leal com longos anos de dedicação à ABF Agropecuária. Zezinho tornou-se uma referência dentro e fora da fazenda. Sua história se entrelaça com a empresa marcada por compromisso, conhecimento e respeito à lida com o gado e com a terra. Ao seu lado, há 35 anos, está Kelly Cristina Ciquara Laviola, natural de Caravelas, parceira de vida e de trabalho, mãe dedicada, avó amorosa e presença firme na fazenda, nas negociações e no relacionamento com a comunidade. Ela é o alicerce da família. O casal tem 2 filhas, Luana Ciquara Fernandes Viana, advogada, casada, e Luísa Ciquara Fernandes, estudante de medicina. 2 mulheres que enchem a família de orgulho e que também contribuem para o bom andamento da BF Agropecuária com responsabilidade, visão e amor pelo que fazem. Essa é a história de Eduardo Laviola e da BF Agropecuária com nossa cidade e laços que se entrelaçam. Uma trajetória construída com coragem, trabalho e fé, com raízes profundas e um olhar constante para o futuro. Projeto de resolução número 2/2025, em 1º de agosto de 2025. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor William Rui Zanol, natural de Linhares, no norte do Espírito Santo e criado no distrito de Jacupemba, na cidade de Aracruz. William Rui Zanol se mudou para Alcobaça em 2022, estabelecendo-se com a família, pai, mãe, esposa e filho, na comunidade do Caxangá. Encantado pela terra e ávido pelo desejo de empreender ali, iniciou um projeto voltado para a agricultura e fruticultura, com foco no cultivo de mamão e café, inicialmente uma área de 73 hectares. Em 2023, com o início da colheita de mamão, a empresa passou a contar com 45 colaboradores, injetando mensalmente recursos no comércio e na economia municipal. No final de 2024, um novo projeto foi iniciado, agora com uma área de 120 hectares, com a perspectiva de gerar ainda mais empregos para os moradores de Alcobaça. Atualmente, a equipe da empresa é composta por aproximadamente 60% de colaboradores da comunidade do Caxangá e 40% oriundos de São José de Alcobaça e de São Bernardo. Todos os funcionários são devidamente registrados conforme a consolidação das leis de trabalho e contam com benefícios com salário, transporte, ticket de alimentação e refeições. A cidade de Alcobaça acolheu a família de William e o empreendimento com grande hospitalidade. E há por parte de William Zanol e sua família um profundo sentimento de gratidão por poder contribuir com a geração de emprego e o desenvolvimento local. Projeto de resolução número 3, fica concedido o título de cidadão alcobacense à senhora Lenice Rosa Laranjeira da Cruz. Lenice Rosa Laranjeira da Cruz nasceu em 13 de agosto de 74 na cidade de Prava, no estado da Bahia. Em 91 mudou-se com seus pais para São José, onde iniciou uma trajetória marcante na área da educação. Sua entrada na vida profissional aconteceu precocemente em julho de 92, quando ainda cursava a 8ª série. A convite de Benedito Borel, então diretor do núcleo educacional da época, começou a atuar no setor educacional e desde então não parou mais.
Ao longo dos anos, Lenice buscou constantemente aperfeiçoamento profissional, formou-se no magistério, concluiu graduação em Biologia e Administração Educacional, além de realizar 2 pós-graduações na área de Biologia. Sua dedicação e amor pela educação a tornaram uma referência no município de Alcobaça, onde atua há mais de 3 décadas. Além de educadora dedicada, Lenice é casada civilmente há 28 anos, mãe de um filho de 28 e avó de um neto de 1 ano e 7 meses. Com 33 anos dedicada à educação, sua trajetória é marcada pelo compromisso com o ensino e pelo impacto positivo na vida de inúmeros alunos e colegas de profissão. Projeto de resolução número 4. Fica concedido o título de cidadão alcobacense à senhora Albina Soares Batista Magalhães. Natural de Aracati, Ceará, reside no município há 7 anos e 2 meses. 34 anos, casada, graduada no curso de Serviço Social pela Faculdade do Vale do Jaguaribe, Ceará. Pós-graduada na Faculdade Uniaselv, Bahia, no curso de Contabilidade. Atualmente responsável pelo setor financeiro da Fial 7 Selme, Alcobaça, Bahia. Projeto de resolução número 5. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor Leandro Magalhães da Silva, natural de Aracati, Ceará, reside no município há 7 anos e 2 meses, 36 anos, casado, gerente da filial 07 Selme, Bahia. Projeto de resolução número 6. Concede o título de cidadão alcobacense ao senhor Walter Ferreguete, natural de Colatina, Espírito Santo, casado com Cibele Nunes Ferreguete, mora no Itaitinga, município de Alcobaça, há 10 anos, na fazenda São Luís. Empregador de muitos moradores locais na plantação de mamão, café e mandioca. Vereador Marcos Silva dos Santos. Projeto de resolução número 7. Concede título de cidadão alcobacense ao senhor Luiz Gaspari. A entrega do título será em sessão solene em data previamente marcada pela Câmara Municipal. Natural de Linhares, Espírito Santo, há 35 anos, morador do município em Itaitinga, casado, 3 filhos e 1 neto. Trouxe para o município a cultura do plantio do café, ensinando a comunidade local a comercializar o produto, contribuindo com a comunidade na distribuição de renda. Marcos Silva dos Santos, vereador. Projeto de resolução número 8. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor Osmar Messias da Silva. Osmar Messias da Silva, cidadão honorário, uma pessoa a mais que um ato simbólico. É o reconhecimento público de que sua trajetória de vida está profundamente ligada ao desenvolvimento e ao bem-estar da nossa cidade. Nesse sentido, é com honra e gratidão que apresentamos esta homenagem ao senhor Osmar Messias da Silva, natural de Itapetinga, mas alcobacense de coração e por merecimento. Com uma trajetória marcada pela dedicação, pelo compromisso social e pela paixão em servir o povo, Osmar Messias construiu, ao longo dos anos, uma história de grande relevância no município de Alcobaça. Atuou como assessor de comunicação da Prefeitura Municipal entre 2017 e 2020, função que desempenhou com ética, sensibilidade e profundo respeito à comunidade. Atualmente, Osmar Guarnelis, como é conhecido, continua contribuindo com o município como narrador e animador esportivo, lotado na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Sua voz marcante e sua presença nos eventos esportivos e culturais já se tornaram parte da identidade de Alcobaça. Mais do que animar partidas e eventos, ele inspira jovens, valoriza os talentos locais e promove o espírito de união e pertencimento. Destaca-se ainda por seu envolvimento social como coordenador técnico do projeto Garotos do Futuro, que atende cerca de 40 crianças e adolescentes. Através do esporte, especialmente do futebol,
Ele ajuda a formar cidadãos, transmitindo valores como respeito, disciplina, trabalho em equipe e superação. Diante de todas essas contribuições, justificamos com firmeza e emoção a concessão do título de cidadão honorário alcobacense ao senhor Osmar Messias da Silva, nosso Osmar Guarnelis. Que esta honraria seja também um gesto de agradecimento por tudo que já fez e continuará fazendo por nossa terra. Vereador Bruno de Souza Santos. Projeto de resolução número 9. Fica concedido o título de cidadão alcobacense à senhora Mavilde Alves Carvalho. Mavilde Alves Carvalho, 58 anos, natural de Teófilo Otoni, Minas Gerais, reside em Alcobaça desde dezembro de 91. Tem 2 filhos, divorciada, pedagoga, pós-graduada em gestão escolar e psicopedagogia clínica inconstitucional hospitalar, funcionária efetiva no quadro da educação como coordenadora. Uma das fundadoras do extinto Instituto Monteiro Lobato, escola particular, que teve grande contribuição dentro do município, onde a mesma acolheu crianças portadoras de deficiências na audição, fala, TEA e TDAH, onde nem se cogitava receber lãs dentro de escolas públicas. Tínhamos acompanhamentos pedagógicos e psicológicos na época. Uma das precursoras da paz, juntamente com alguns pais e educadores. Estive por um tempo atuando como professora de português no CEA, Heraldo Tinoco, na coordenação da EMEF Eunice Jerônimo de Oliveira e na Escola Reino da Alegria. Secretaria da Câmara Municipal de Alcobaça, substituindo a funcionária Maria da Ajuda da licença maternidade. Secretaria de Educação, Esporte e Cultura por 4 anos, interina de Turismo, chefia de gabinete de prefeito por 6 anos. Coordenadora de catequese na paróquia São Bernardo por 1 ano. Elis Regina Neves Pereira, vereadora. Projeto de resolução número 10. Fica concedido o título de cidadão alcobacense ao senhor Rafael Portugal Borges. Rafael Portugal Borges, casado com Eliana Moura, companheira de vida e pai orgulhoso de 2 filhos, Vitória Moura Portugal, 15 anos, nascida em Patinga, e Guilherme Moura Portugal, nascido em Alcobaça, cidade que para mim é muito mais que um lugar no mapa, é o lugar onde meu coração escolheu morar. Minha história com Alcobaça começou desde que me entendo por gente. Desde 83, minha infância foi marcada pelas ruas do bairro Novelo, onde cresci cercado de carinho, amizade verdadeira e muitos momentos que carrego comigo até hoje. Meus pais sempre tiveram forte laço com essa cidade. Amizade, afilhados, histórias que se cruzam com tantas outras daqui. Por isso, quem é do Novelo me conhece desde menino. Há 15 anos voltei não só como visitante, mas como alguém decidido a recomeçar. Cheguei com coragem e fé, vendendo salada de frutas na praia, com um sonho no peito. E foi nesse solo tão querido que recebi uma oportunidade que mudou minha vida, o arrendamento de uma lanchonete. Foi ali que nasceu o nosso sonho de verdade, de crescer junto com Alcobaça, de fazer parte do dia a dia da cidade, de contribuir para o comércio, o turismo e principalmente para as pessoas. Hoje, mais do que um comerciante, sou um filho adotivo dessa terra. Trabalho todos os dias com amor, buscando gerar emprego e construir com humildade e dedicação um futuro melhor para todos. Alcobaça é e sempre será o lar do meu coração. E é por isso que essa homenagem não é apenas sobre mim, é sobre todos que acolheram, me apoiaram e caminharam comigo até hoje. Gratidão eterna. Elis Regina Neves Pereira, vereadora. Projeto de resolução número 11. Concede o título de cidadão alcobacense à senhora Rivanda Alves Ribeiro. Rivanda Alves Ribeiro, brasileira, natural da cidade de Antas, Bahia, formada em magistério e pedagogia pela Rede UNEB. Reside no município de Alcobaça há 32 anos,
e leciona nesse município há 31. Nasceu no dia 14/6/68. Tem como companheiro o Elton Luiz da Silva Boa Morte. Filha de Guimar Maria Alves Ribeiro e Jovencio Ribeiro dos Santos, ambos falecidos. Tem como irmão por parte de pai e mãe Rivanildo Alves Ribeiro, nascido em 28/8/69, por parte da mãe Núbia Alves Aguiar, nascida em 4/11/87. Núbia, além de ser irmã, é filha de criação, pois os pais faleceram quando ainda tinha apenas 4 anos e 10 meses, ficando assim aos cuidados de Rivana. Elis Regina Neves Pereira, vereadora. Em tempo registro a presença de toda a imprensa aí, Cássio, Jorge, parabéns aí, Deus abençoe e proteja. Conceda a palavra à sua excelência, o vereador Bruno de Souza. O autêntico representante do povo, Bruno de Souza Santos. Eu quero cumprimentar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, cumprimentar o público aqui presente, várias pessoas, vários cidadãos e cidadãs que representam o nosso município, pessoas nativas de Alcobaça, pessoas que se tornaram cidadãos e cidadãs ao longo do tempo, né? Hoje eu apresentei aqui o projeto, dando o título cidadão ao nosso amigo Osmar Guarnelles. É um homem que se tornou uma figura marcante nos eventos esportivos do nosso município, e os eventos esportivos não têm a mesma animação sem a presença do nosso amigo Osmar Guarnelles. Esses dias eu passei correndo ali na orla, o vi com mais de... tinha cerca de umas 35, 40 crianças, eu contei mais ou menos, realizando ali uma atividade de futebol, algo que mexe comigo, porque eu também tenho um trabalho social envolvendo crianças, e são atividades em que qualquer cidadão que trabalhe com essa classe, a classe de crianças, eu acho que o poder público deveria abraçar com força essas ideias, esses projetos, porque esses projetos contribuem muito para a sociedade, porque essas crianças dificilmente partirão para um caminho errado. E Osmar Guarnelles, eu quero aqui parabenizá-lo por essa iniciativa, por esse projeto bonito, e mais que merecedor a gente homenagear a sua pessoa com esse título cidadão, que em um momento breve nós estaremos entregando. Temos a presença também aqui do nosso amigo Alcir, com a sua esposa, né, 2 guerreiros aí que enfrentam algumas dificuldades de saúde, mas Deus tem sustentado e estão aí firmes e fortes, né, cidadãos que foram recebidos de outros municípios também e que já se sentem cidadãos alcobacenses. Agradecer a presença de todos vocês. Hoje eu trouxe 2 requerimentos aqui. O primeiro requerimento é com relação à prestação de contas do que foi enviado para a escola Tia Joca, a escola em tempo integral. Nós, durante a semana passada, na verdade tem 2 semanas que a gente tem buscado, junto à Secretaria de Educação, fazer com que essa escola viesse a funcionar pelo menos com o básico. E na última segunda-feira a escola deu início,
né, ali o ensino em tempo integral, com condições desumanas. Eu falo desumanas, talvez alguém pode pensar, mas existem lugares aí que crianças não têm nenhum teto para estudar. Mas se tratando de Brasil, se tratando de Alcobaça, Bahia, nós temos condições sim. Só para essa escola veio mais de R$1 milhão para que essa escola pudesse funcionar com qualidade. E nós não sabemos aonde foi investido esse valor, porque as crianças estão tendo seu momento de descanso em material de EVA, material impróprio. Essas crianças não têm um banheiro adequado ali para tomar banho. Essas crianças não têm bebedouro. A água, se as mães não levar para a escola, a água não é filtrada. O mínimo para que essas crianças tenham ter um momento, né, passar o dia ali com dignidade, essas crianças não têm. Então, o primeiro requerimento que eu trouxe foi com relação à prestação de contas. E o segundo requerimento foi com relação à prestação de contas do consumo de combustível aqui no município. Lembrando que desde 2022 eu venho trazendo esse requerimento. E por incrível que pareça, de 2022 para cá, nunca se houve uma resposta. Nós temos leis que garantem que o pedido, principalmente quando é através de requerimento aprovado pela Câmara, a Prefeitura ela tem a obrigação de responder em 30 dias. E por incrível que pareça, desde 2022 nós temos pedido esse requerimento, e esse requerimento não é respondido. E aí eu preciso trazer a responsabilidade dessa não resposta para a Câmara. Se existe uma obrigação e o município não está nem aí para o nosso requerimento, é porque o município, a gestão, ele se garante através da Câmara. A Câmara é como se fosse uma instituição sem o seu devido valor. Quando nós requerimos, assinado por todos os vereadores, e essas respostas não vêm, é porque a gestão tem uma segurança que a Câmara não vai agir. E se nós observarmos o que está acontecendo com a situação do combustível no nosso município, nos conduz a um pensamento que alguma coisa errada está acontecendo. Milhões em contrato de combustível. Todo final do mês é vetado os combustíveis para a secretaria, por exemplo, a Secretaria de Saúde, porque a cota fecha. E o que é que nós temos? O que é que nós temos de consumo de combustível no nosso município? Nós temos só os ônibus amarelinhos, porque os outros ônibus devem ser abastecidos pela empresa. Nós temos uma retroescavadeira, nós temos um trator e os carros da saúde e da educação. Eu fiz uma conta básica. Com o que o município tem de carro, não deveria gastar nem a metade do que se gasta de combustível. Nós vemos as caçambas abastecerem todos os dias. Engraçado que nós não temos um representante da empresa de limpeza pública. Quem abastece é o mesmo funcionário que libera o combustível para os carros da prefeitura. É o mesmo que libera para os carros da empresa. E quando a gente manda um ofício, um requerimento e a prefeitura não dá resposta, dá-se a entender que nós temos empresas abastecendo com o combustível da prefeitura. Dá-se a entender que nós temos empresas, eu não falo empresa, eu falo empresas abastecendo com o carro da prefeitura. E aí nossos contribuintes, nossos
cidadãos adoentados, necessitados de fazer uma viagem. Muitas viagens estão sendo canceladas por falta de combustível. Nós temos carros da prefeitura sendo abastecidos com 10, 15 litros de gasolina, racionando combustível, porque a cota da gasolina fecha. Existem coisas acontecendo, e eu quero aqui falar para a Câmara, para falar para os colegas. Ao perceber que algo está mais claro do que azeite, como diz minha mãe, e a Câmara não se manifestar, eu vou entender que o pensamento da Câmara é o mesmo da gestão. Nós estamos aqui para defender o povo. Se a Câmara, várias vezes já trouxe indícios claros, se a Câmara não se manifestar, eu vou entender que a Câmara ela está para defender as causas da prefeitura, do prefeito e não do povo. E eu vou tratar a Câmara da mesma forma como eu trato o prefeito. Eu entendo uma conivência. Então, nós estamos aqui para defender o povo, não é para defender as causas do prefeito. Então, deixei aqui o meu recado. No mais, espero que a prefeitura mande essas prestações de contas em 30 dias, caso contrário nós retornaremos com esse assunto de uma forma mais incisiva. No mais, eu quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Desejo que todos nós sejamos guardados pelas fortes mãos de Deus. Obrigado. Concedo a palavra a Sua Excelência, vereador Marcos. E também já, anunciando, como já foi dito, o líder do governo, o Marcos Popular Neto, com a fala. Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui os nobres colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente, Érico Carlos Miranda. Sinta-se todos agraciados pela minha saudação. Quero aqui também saudar o público que se faz presente aqui a essa casa hoje, que eu vejo aqui que tem vários amigos, nossos amigos da imprensa, meu amigo Alci ali, grande amigo, sua esposa. Já estive na casa deles, fui muito bem recebido por eles na ocasião, quando na ocasião existia uma situação que precisava da minha atenção, e graças a Deus conseguimos resolver, você? E deixo aqui um abraço para você e sua esposa, viu? Que Deus abençoe. Estou muito feliz, por ter sido escolhido como líder do governo, porque foi pensado entre um grupo de colegas vereadores, na qual tinha outros nomes também, e a maioria discutindo ali, entendeu que eu poderia estar exercendo essa função, por conta da habilidade que tenho em dialogar com as pessoas, dialogar com os nobres colegas vereadores, na qual eu tenho um bom diálogo com cada um de vocês, com Regina, Drozinho, Manelzinho, com Bruno. A gente sempre temos discutido o assunto, e eu espero que, como líder do governo, eu possa ajudar, contribuir, nas complicativas que tiver, naquilo que a gente puder resolver em conjunto e também individual. Vou trabalhar forte para estreitar esse laço. Dizer a você, irei executar as ações que precisam ser executadas, eu não posso, porque eu só sou um líder. Então eu vou estar apontando aquilo que precisa da atenção do executivo, e junto com os colegas tentar resolver, para que possamos trazer o bem melhor para a sociedade. E no mais, só fica aqui a minha satisfação de poder trabalhar e contribuir com cada um de vocês. Estou aberto ao diálogo e, assim junto, levar até o executivo aquilo que precisa ser levado dos demais colegas.
Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Me coloco à disposição da casa sempre que precisar. Quando vocês acharem que necessário estar comigo e discutir o assunto comigo, estarei à disposição de vocês para que possamos buscar mais, né, estreitar e aproximar ainda mais a gestão do povo. Que Deus abençoe. Não vou prolongar muito as minhas falas e que cada um sinta-se abençoado pelas fortes mãos de Deus. Ordem do dia. Submeto em votação o requerimento número 02/2025, de autoria do vereador Bruno Santos. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 03 de 2025, de autoria do vereador Bruno Santos. Em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo matérias a serem tratadas, quero agradecer a presença de todos, marcar a próxima sessão para o dia 11/8 e declarar a sessão encerrada. Obrigado a todos.